gozam de imunidade tributária são todos aqueles que tenham transmissão de pensamento, bem como ideias originadas. Então, toda vez que houver um livro com transmissão de pensamento e ideias ali, haverá imunidade tributária. De modo, é claro, que se for um livro em branco, sabe aquele livro em branco que não tem nada escrito? A exemplo, livro ponto, que algumas pessoas quando chegam no trabalho têm que assinar. Livro contábil, que de um lado fica a receita, do outro despesa. Esses que não têm nada escrito, eles não gozam de imunidade tributária. Para fazer jus à imunidade, tem que ter a transmissão de pensamento e ideias formalmente originadas. Aí sim, não pagará impostos. E digo mais, não importa o conteúdo do livro. Pode ser qualquer livro que tenha transmissão de pensamentos que fará sim jus à imunidade. A primeira pergunta que se faz é, Josi, livro pornográfico tem imunidade? Eu que te pergunto, tem transmissão de pensamentos? Tem ideias formalmente originadas? Então você já respondeu, tem imunidade tributária. Pois o Supremo Tribunal Federal, ele já declarou que não cabe a nós falarmos qual é o conteúdo de livro que faz jus à imunidade. Mas todos os livros que tenham transmissão de pensamentos, bem como ideias originalmente formadas, fazem jus à imunidade, desde um livro pornográfico a um livro histórico-geográfico. Então, não importa o conteúdo, tem que ter a transmissão de pensamentos. Josi, mais uma pergunta. Diga, a apostila tem imunidade? O Supremo já se manifestou a respeito e ele concluiu que a apostila nada mais é que um livro de folhas soltas. Então, já que a apostila é um livro de folhas soltas, sim, a apostila goza de imunidade tributária. Mais uma pergunta. Álbum de figurinha tem imunidade tributária? Essa já caiu em primeira fase. Álbum de figurinha, o Supremo Tribunal Federal, ele se manifestou para dizer que sim, que álbum de figurinha tem imunidade tributária. Mas por quê? Porque o álbum de figurinha, que vai contando uma historinha ali, é um livro pedagogicamente feito para crianças. Tanto que o lead case do Supremo foi referente a um álbum de figurinha que correspondia a uma novela da Rede Globo, Que Rei Sou Eu. E o álbum de figurinha, ele contava a história dos reis, rainhas, príncipes, princesas. Então, o Supremo diz, claro que esse álbum de figurinha, ele merece imunidade. Afinal de contas, ele é o primeiro contato da criança a esse mundo de informação, de educação, de cultura. Então, o álbum de figurinha tem imunidade tributária, sim. E é claro, o que eu imagino que pode vir agora. E livro eletrônico, livro digital, tem imunidade tributária? O Supremo levou tempo até que ele conseguiu compreender que o livro eletrônico é a modernidade, que o livro eletrônico tem exatamente a mesma coisa que tem no livro papel, no livro impresso. E, portanto, o Supremo reconheceu que o livro eletrônico tem, sim, imunidade tributária. Assim como os suportes para leitura. Como, Josi, suportes para leitura? Hoje nós temos vários aparelhinhos em que servem como suportes para a leitura de um livro eletrônico, como os e-readers, que são realmente suportes para leitura. E o Supremo Tribunal Federal concluiu que tanto o livro eletrônico como esses suportes para leitura, como o Kindle, é Kindle ou Morilinho? Que é um Kindle ou Morilinho, meu câmera aqui, ele sabe tudo. Realmente goza de imunidade tributária. Tá certo? Pois bem, sobre livro, penso que é isso de mais importante para a nossa prova da OAB. Agora, e com relação aos periódicos, quais são os periódicos que gozam de imunidade tributária? Veja, nós aqui também falamos que são todos aqueles que tenham transmissão de pensamentos e ideias formalmente originadas. Porém, não terão imunidade os periódicos que sejam eminentemente publicitários. Sabe aqueles periódicos que só traz propaganda?
esses não fazem jus à imunidade tributária. É por essa razão que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou para dizer que os catálogos não fazem jus à imunidade tributária, porque eles só trazem propaganda, e aí, então, não tem direito à imunidade. O único catálogo, e agora também nem tem muita razão, né, de falar a respeito, mas o único catálogo que o Supremo Tribunal Federal já declarou que goza de imunidade é a lista telefônica. Eu digo que não tem muito por que falar, mas vai que caia na prova. A lista telefônica hoje está em desuso. Quando muito a gente vê lá na casa da avó segurando porta. Mas a lista telefônica foi considerada com imunidade em razão da sua utilidade pública, que era realmente representada. Por isso, tirando esse catálogo, todos os demais terão que pagar impostos, como os catálogos da Avon, da Natura, por mais que tragam informações para nós, mulheres, não é mesmo? Daquele creme que vai tirar celulite, a estria, que vai fazer um milagre, tem que pagar imposto, porque é eminentemente publicitário. Bom, e que mais? Com relação aos jornais. Quais são os jornais, Josi, que têm imunidade tributária? Também todos aqueles que tenham transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas, desde que não seja eminentemente publicitário. Logo, os encartes que geralmente vêm junto com o jornal, sobre os encartes incide imposto, porque ali só tem propaganda. Agora, sobre o jornal, não incide imposto. Ainda que no jornal nós tenhamos várias propagandas, mas como o jornal, além de trazer a propaganda, traz um monte de informação, então prevalece a imunidade. Só no encarte que não tem imunidade, porque no encarte não tem nenhuma informação, só tem propaganda. Tá certo? Então, jornais também gozam de imunidade. E, com relação aos insumos, nós temos previsto expressamente no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, que o papel destinado à impressão dos livros, jornais, periódicos, o papel, ele goza de imunidade tributária. Mas e quanto aos demais insumos? Como, por exemplo, tinta. A tinta é um insumo tão importante como o papel para publicação de um livro, de um jornal, de um periódico. Hoje, o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal que, de fato, os únicos insumos que gozam de imunidade é o papel e aquilo que se assemelha ao papel. A exemplo, temos a súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, que diz: os filmes e papéis fotográficos gozam de imunidade tributária. Os filmes e o papel fotográfico, esse filme a que se refere a súmula 657, é justamente uma espécie de papel. Então, ele goza de imunidade porque se assemelha ao papel. Agora, tirando o papel e aquilo que se assemelha ao papel, o Supremo mantém o entendimento predominante de que não haverá imunidade sobre outro insumo, de modo, então, que a tinta tem que pagar imposto. Nós tivemos há pouco, em 2010, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em 2013, o entendimento do Supremo Tribunal Federal para dizer que outros insumos também mereciam a imunidade, como o que aconteceu com as chapas de impressão de jornal. Nesse julgamento, em que o Supremo analisou que as chapas de impressão, por se tratarem de um insumo tão importante para a confecção de um jornal, mereciam a imunidade. Mas essa foi uma decisão única. E por ter sido uma decisão única, foi objeto de embargos de divergência. E aí, o que a gente tem? Tem que aguardar a sorte. Mas depois dessa decisão, vieram várias outras decisões do Supremo para manter. Não, é tão somente o papel e aquilo que se assemelha ao papel que faz jus à imunidade tributária. Os outros insumos terão que pagar imposto. Certo? E por último, como eu disse a vocês, nós temos lá a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal, que trata sobre a imunidade dos CDs e DVDs de artistas nacionais. Então, quando eles cantam uma música deles, ou ainda que interpretem uma música internacional, mas sendo aqui um artista nacional,
ele terá direito à imunidade quanto a esses CDs e DVDs. Essa imunidade, ela veio, na verdade, para evitar a pirataria, para poder vender mais barato os CDs e DVDs. E por isso já era tempo também de termos essa imunidade tributária, certo? Com isso, meus queridos, nós encerramos aqui a parte da imunidade tributária. Avançamos com a nossa matéria e vamos então agora estudar sobre as espécies tributárias. Vamos falar sobre as espécies? Ah, Josi, mas você já falou sobre as espécies tributárias em nossa primeira aula. Calma, porque na nossa primeira aula eu apenas disse a vocês quais são as espécies tributárias existentes em nosso ordenamento jurídico. E na aula de hoje eu falarei sobre as características de cada uma dessas espécies tributárias. Então vamos lá. Para falarmos sobre as espécies tributárias, você já sabe. O que é tributo? Quando eu falo tributo, já vem em minha mente que tributo é um gênero e que sim, que há hoje 5 espécies de tributos. E quais são essas 5 espécies de tributos? Lembram-se? Então diga aí comigo: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição e empréstimo compulsório. Então vem. O que é tributo? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Vamos, a partir de agora, então, ressaltarmos a importância, a característica de cada uma dessas espécies tributárias. E, para tanto, iremos começar pelo empréstimo compulsório. Para falarmos sobre cada uma das espécies tributárias, nós iremos, na verdade, abordar, no mínimo, 4 informações que são imprescindíveis sobre aquela espécie tributária. Veja, primeira informação que temos que ter em mente é sobre a previsão legal. Onde que eu encontrarei sobre o empréstimo compulsório? Vamos juntos. O empréstimo compulsório, ele está previsto lá no artigo 148 da Constituição Federal. Então, essa é a primeira informação que nós temos. A segunda informação é saber quem detém o poder para criar o empréstimo compulsório. Nós vimos que o empréstimo compulsório, ele é de competência privativa da União. Isso significa dizer que somente a União e mais ninguém poderá criar e majorar o empréstimo compulsório. Terceira informação. Eu preciso agora saber se esse tributo precisa de lei complementar para ser criado ou pode ser criado por meio de lei ordinária. Nós vimos que a maioria dos tributos serão criados por lei ordinária. Essa é a regra. Regra, criar tributo por meio de lei ordinária. Existem, no entanto, 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar. E quando alguém te pergunta quais são os 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar, você tem que pensar SEGI. SEGI significa os 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar. Ao escrever SEGI em sua prova, você se lembra lá. O primeiro é a contribuição social residual. O segundo é o empréstimo compulsório. O terceiro é o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. E ainda temos o imposto residual. Esses 4 só podem ser criados por lei complementar. Todos os demais poderão ser criados por lei ordinária. Logo, o empréstimo compulsório será, então, criado por lei complementar. Terceira informação. Quarta informação. Sobre a quarta informação, agora eu tenho que saber quando que será criado o empréstimo compulsório. Quando que a União poderá criar o empréstimo compulsório? A União poderá criar o empréstimo compulsório em 3 circunstâncias. A primeira, prevista no inciso 1 do artigo 148 da Constituição Federal, será em caso de guerra externa ou sua iminência. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade de criar um empréstimo compulsório, frente a uma calamidade pública. Então, toda vez que estivermos frente a uma calamidade
pública, poderá ser criado o empréstimo compulsório. Terceira e última possibilidade para a União criar o empréstimo compulsório, frente agora a um investimento público de caráter urgente e relevante interesse. Essas são, pois, as 3 únicas possibilidades da União criar o empréstimo compulsório. Bom, há ainda uma 5ª informação importante referente ao empréstimo compulsório. As 4 básicas já foram, mas e se tiver uma informação plus que vai fazer toda a diferença na hora da sua prova? Vamos lá. No caso do empréstimo compulsório, veja, guerra ou calamidade pública não precisa respeitar a anterioridade do exercício e nem mesmo a anterioridade nonagesimal. Como assim? Quando criado o empréstimo compulsório, guerra ou calamidade pública, dado a esses eventos serem tão importantes, nós temos a cobrança imediata desses empréstimos compulsórios. Veja no caso de guerra. Se eu estou frente a uma guerra, ou eu cobro imediatamente o empréstimo compulsório, ocorre o risco de acabar a guerra, morrer todo mundo e ainda não ter sido cobrado o empréstimo compulsório. A mesma coisa frente à calamidade pública. Se eu estou frente à calamidade pública e é criado, então, um tributo em razão desse acontecimento, eu tenho que cobrar imediatamente sob pena de morrer todo mundo. Então, esses 2 empréstimos compulsórios apenas, eles não irão respeitar a anterioridade do exercício e nem mesmo a anterioridade nonagesimal, de modo que serão cobrados imediatamente. Já o terceiro empréstimo compulsório de investimento público, caráter urgente e relevante interesse, esse nacional, né? Desculpe, até colocar aqui, interesse nacional. Esse empréstimo compulsório, em que pese ter o caráter urgente, relevante, interesse nacional, esse irá seguir a regra de todos os demais tributos, qual seja, vai respeitar a anterioridade do exercício e irá respeitar 90 dias. Como assim, Josi? Vai respeitar o próximo exercício e vai respeitar 90 dias? Quando criado o empréstimo compulsório, investimento público, caráter urgente e relevância nacional, ele só vai poder ser cobrado no próximo exercício financeiro, em observância ao princípio da anterioridade do exercício, e depois de decorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que criou ou que majorou aquele tributo, em razão de ser essa a regra para a maioria dos tributos. Tá certo? Quanto ao empréstimo compulsório, é isso de mais importante que nós temos que saber para a nossa prova. Com essas informações, você gabarita a questão. Acerta com certeza. Agora vamos para o segundo tributo. Vamos lá para a contribuição de melhoria. O que eu tenho na contribuição de melhoria para saber? Mesma coisa. Há, no mínimo, 4 informações imprescindíveis. A primeira informação, previsão legal. Onde que irei encontrar sobre a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria está presente lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. E também artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Então, essa é a previsão legal para a contribuição de melhoria. Primeira informação foi. Segunda informação, o que eu tenho para saber mais sobre a contribuição de melhoria? Quem pode criar a contribuição de melhoria? Quais são as pessoas que detêm a competência tributária, o poder de criar esse tributo? Aqui, nós falamos em competência comum, uma vez que todo mundo pode criar uma contribuição de melhoria. Todo mundo quem? Ora, eu tenho aqui a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Então, todo mundo vai poder criar uma contribuição de melhoria. A terceira informação, essa espécie tributária será criada por meio de lei ordinária,
ou por meio de lei complementar? Você já sabe que a regra é criar o tributo por lei ordinária. Só existem 4 tributos que precisam de lei complementar. Desculpe perguntar, mas qual mesmo são os 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar? São eles, CGI. Quando você fala CGI, vem o que na tua cabeça? Contribuição Social Residual, empréstimo compulsório, IGF, imposto residual. A contribuição de melhoria, ela não está no CGI. Então, a contribuição de melhoria, ela não precisa de lei complementar para ser criada. Ela pode, sim, ser criada por meio de lei ordinária. E agora, a 4ª informação importante. Para que será criada uma contribuição de melhoria? Ora, a contribuição de melhoria poderá ser criada toda vez que estivermos frente a uma obra pública que decorre em valorização imobiliária. Então, toda vez que estivermos frente a uma obra pública que decorre em valorização imobiliária, poderá ser criada a contribuição de melhoria pelo ente federativo. Como assim, Josi? O cuidado que devemos ter nesse momento é que não basta a existência de uma obra pública. Para que seja cobrada a contribuição de melhoria, deve existir a obra pública e que decorre em valorização imobiliária. Vá até pelo nome. O nome é contribuição de melhoria. Tem que ter a valorização imobiliária. Então, toda vez que eu estiver frente a uma obra pública que decorra em valorização imobiliária, pode ser, sim, criada a contribuição de melhoria. Então, essa é uma pegadinha muito frequente na prova da OAB, dizendo que foi feita uma obra pública e, por essa razão, o ente quer cobrar a contribuição de melhoria. Só a existência de obra pública, sem a valorização imobiliária, não gera a possibilidade de ser criada a contribuição de melhoria. O exemplo de obra pública que decorre em valorização imobiliária é o asfalto. Passa o asfalto na rua, aí sim, pode sim ser criada a contribuição de melhoria. Até aqui, vimos então as 4 informações básicas a respeito da contribuição de melhoria. Vimos a previsão legal, quem pode criar, que é todo mundo, que vai ser criada por lei ordinária, e sempre que estivermos frente a uma obra pública que decorre em valorização imobiliária. Agora, uma 5ª informação, mais uma, essa também é aquela plus que vai fazer a diferença no dia da sua prova. A contribuição de melhoria, de acordo com o artigo 81 do Código Tributário Nacional, ela, quando criada, deverá respeitar 2 limites. Quais sejam? Nós temos o chamado limite global, ou ainda total, que eu já te explico o que significa, e o chamado limite individual. Assim, ao ser criada a contribuição de melhoria, a primeira análise que é feita é se respeitou esses 2 limites, o limite global e o limite individual. Ora, o que significa esse limite global, limite total? Significa dizer o quanto foi gasto com aquela obra pública. Então, eu tenho que saber o quanto efetivamente foi gasto com a obra para saber o limite global. E o limite individual é o quanto aquela obra decorre em valorização imobiliária para aquele contribuinte. Quanto vai valorizar o imóvel daquele contribuinte? É essa a limitação individual. Logo, para saber se é válida, então, aquela contribuição de melhoria, eu terei que apreciar esses 2 limites, o limite global e o limite individual. Em determinado exame de ordem, não pela banca da FGV, mas pela banca anterior, que era a banca do CESP, caiu um exercício que realmente trata sobre esses limites. Então, eu vou passar aqui para vocês, porque pode ser exatamente essa a operação idealizada no dia do nosso exame, mudando, é claro, apenas os valores. No exercício dizia que determinado município tinha realizado uma obra pública na qual tinha gasto R$ 55 mil.
por ter gasto 55 mil reais com essa obra pública. Essa obra pública decorreu em valorização imobiliária para 15 moradores, sendo que para cada morador tivemos uma valorização individual na monta de 5 mil reais. E, frente a isso, determinou-se a cobrança da contribuição de melhoria na quantia de 5 mil reais para cada um desses 15 moradores. Então, para cada um desses moradores, estabeleceu-se essa contribuição de melhoria. E a pergunta que se faz é, essa contribuição de melhoria, ela é válida? Ela é legal? Ora, para respondermos, eu tenho que verificar se respeitou os dois limites. O limite global e o limite individual. Então, eu tenho que fazer essa análise para ver se houve esse respeito, limite global e limite individual. Bom, quanto ao limite individual, é o quanto valorizou para cada um dos contribuintes. Como houve a valorização de 5 mil para cada um desses 15 moradores, então tá certo, se cobrar 5 mil, ok, houve a valorização. Ora, agora, se eu cobrar 5 mil de cada um desses 15 moradores, nós teremos, na verdade, uma arrecadação, veja, de 75 mil reais, quando foi gasto 55 mil reais com essa obra pública. Como foi gasto apenas 55 mil e a arrecadação viria na monta de 75 mil, nós dizemos aqui, como ultrapassa o limite global, que haveria um enriquecimento ilícito por parte desse município. Por isso é que não pode ser cobrado sem observar esses dois limites. Para esse caso, poderíamos então pegar o valor que foi gasto, 55 mil reais, e dividir dentre os 15 moradores. Cada morador teria que pagar aí 3.600 e poucos reais de contribuição de melhoria. Tá bem? Então, essas são as informações necessárias a respeito da contribuição de melhoria e que o examinador pode perguntar para você. Aliás, sempre que cai a contribuição de melhoria, tanto em primeira fase como em segunda fase, é exatamente isso. Só que veja a facilidade de você, então, fazer a segunda fase em tributário. Pois se é perguntado sobre a contribuição de melhoria, você já tem no teu índice do Vadmecum, bem como já tem até separado na sua mente, que tudo que cair sobre contribuição de melhoria estará aqui, nesses artigos 145 e 81 e 82 do CTN. E o examinador, então, vai te perguntar, quem é que pode criar a contribuição de melhoria? Juro que é a última vez. Todo mundo. Todo mundo quem? União, Estados, Distrito Federal, municípios e... União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí a segunda pergunta, pode ser criada por lei ordinária? Sim, com certeza. E para que vai ser criada? Toda vez que estivermos frente a uma obra pública e que decorre em valorização imobiliária. Tá certo? Bom, agora passamos para a terceira espécie tributária. Vamos de taxas? Então falaremos agora sobre as taxas, que eu posso até arriscar em afirmar que essa é a espécie tributária mais cobrada pelo nosso examinador. Mais uma vez, eu te pergunto, quais são as 4 informações importantes sobre essa espécie tributária? Bom, a primeira, previsão legal. Aonde que vou encontrar sobre taxas? Eu encontrarei sobre taxas nos artigos 145, inciso 2 da Constituição Federal, e artigos 77 a 80 do CTN. Tá certo? Agora, a segunda pergunta. Quem pode criar uma taxa? Aqui a resposta é todo mundo. Todo mundo poderá criar uma taxa. Todo mundo quem? Bom, todo mundo a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Então, a taxa também é de competência comum a todos os entes federativos. Terceira pergunta. A taxa será criada por meio de lei ordinária ou tem que ser por lei complementar?
perguntou de lei complementar, já vem na tua cabeça. Quais são os 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar? CEGI. A taxa não está dentro do CEGI. Então, a taxa não precisa de lei complementar. A taxa pode sim ser criada por meio de lei ordinária, sem problema algum. E agora, a quarta informação imprescindível sobre essa espécie tributária. Quando é que pode ser criada uma taxa? Há 2 possibilidades. Vamos ver quais são essas 2 possibilidades lá no nosso 4º e último bloco. Portanto, não saia daí, porque essa matéria sim vai cair no teu exame, eu tenho certeza disso.